Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Revisão de véspera para os senhores para o exame da ordem. A gente vai falar do direito empresarial. É um prazer tê-los aqui. Bom, quero muita atenção dos senhores. A gente está aqui em meia horinha para tratar de temas importantes para a sua prova, ok? Então vai ser bem rápido. A gente vai correr em alguns conceitos de última hora para explorar essa memória recente de vocês, para que vocês possam chegar na prova mais tranquilos, ok? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, vamos entender algumas coisas do direito empresarial. Primeira coisa é alto índice de questões que exploram letra fria da lei, ok? O que os senhores vão fazer? Para quem fez o curso com a gente, eu sempre falo nas minhas aulas, existe uma ordem de estudo. Leitura das questões, estudo do conteúdo e exercício. Leitura das questões, estudo do conteúdo e exercício. Sempre assim. Vocês vão dessa forma explorar a memória de médio e longo prazo, ok? Aqui, para quem está assistindo com a gente, está lá naquele momento mais tranquilo, já fez o curso normal com a gente, o intensivo, está tranquilo, então a gente vai só revisar algumas coisas. E para quem não fez, vem cá, cola, pega essas informações, vamos explorar a sua memória de curto prazo, ok? Pessoal, importante, quem quiser, segue lá no Instagram, eu utilizo não só como uma ferramenta de divulgação nem nada, mas principalmente para poder responder vocês as perguntas, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham da minha disciplina de Direito Empresarial, tragam para mim no Instagram. Será um prazer respondê-los, inclusive na véspera de prova, tá? A gente passa, se precisar, madrugada junto, respondendo questão e ajudando vocês, para que vocês consigam garantir toda a pontuação da disciplina de Direito Empresarial, que, aliás, é uma das disciplinas mais exploradas no exame da ordem, que possui o maior número de questões, ok? Vamos começar então? Em ordem, pessoal, a gente olha como que funciona a incidência dessas questões de direito empresarial. A primeira característica delas, eu já falei, é que ela explora muito lei seca, ok? Vamos ver aqui como é que funciona o quadro de questões de direito empresarial. Vem comigo aqui, pessoal. Notem que sociedades no Código Civil são amplamente exploradas, não é? Olha como é que está aqui, ó. O índicezinho que a gente pegou aqui para os senhores. Sociedades no Código Civil são amplamente exploradas. Então, quando eu falo em sociedades, deixa eu mudar aqui. Quando eu falo em sociedades, o que a gente vai ver hoje? Principalmente, tá? Limitada. A gente vai ver, junto à limitada, a gente vai ver a Eireli também, que apesar de estar em último aqui, ó, no quadrinho, por ser apenas um dos pontos da disciplina de Direito Empresarial, ela tem uma grande incidência. Eu colocaria ela até junto aqui, ó, tamanho e incidência dela, ok? E lei de SA também entra aqui, então coloca SA. Esses três tópicos nós vamos ver. Na verdade, você pode pegar essa pontuação e jogar para cá, dada a importância dela. De SA também, ok? A gente pode juntar as três. Esses três pontos aqui, ó, a gente consegue falar com tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para vocês hoje e a gente explorar. São questões de extrema importância para a prova de vocês. Então vamos começar um pouco com teoria geral. Pessoal, quando eu falo em teoria geral, a primeira coisa que eu começo a ver é o conceito de empresário. Isso que o exame da ordem explora muito. Explora muito em qualquer sociedade empresária. Explora isso dentro da lei de SA, explora isso na limitada e na Eireli, ok? Então vamos entender como é que funciona isso. Para quem fez o curso com a gente viu lá que empresário é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresária. Mas afinal, o que é atividade empresária? Atividade empresária são aqueles requisitos lá do artigo 966 do Código Civil, ok? Então vamos lá. Professor, o que eu faço? Leitura do artigo 966 do Código Civil. Se você possui aqueles elementos do artigo 966 do Código Civil, então você é um empresário, ok? Você exerce uma atividade empresária. Atenção que eu quero para vocês aqui. Então, quem exerce em nome próprio, aquele que exerce pessoalmente uma atividade naqueles termos do artigo 966, será considerado um empresário. Aquela sociedade que exerce uma atividade nos termos do artigo 966 será considerada uma sociedade empresária, ok? Olhem a importância da gente entender o conceito de empresário, que são aqueles requisitos do 966 do Código Civil. Os requisitos do Código do 966 vão nos dizer se a nossa sociedade é empresária ou não.
se uma pessoa que exerce em nome próprio é empresário ou não. Se ela for empresária, uma sociedade empresária, por exemplo, ela vai ter um regramento próprio. Se ela não tiver os requisitos do 966, ou seja, se ela não for empresário, ela vai ser uma sociedade simples, de natureza simples. Veja, olhem como funciona, é por exclusão. Se eu tenho os requisitos, uma sociedade tem os requisitos do 966, ela é empresária. Se ela não tem, ela tem natureza simples. Se ela é empresária, ela registra lá na junta comercial. Se ela não tem natureza empresária, ou seja, não tem os requisitos do 966, ela tem natureza simples, ela registra lá no RCPJ, o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Entenderam a diferença? Vamos rapidinho aqui destrinchar esse artigo 966. Para isso a gente volta para o quadro. Vem comigo, olha só. Pessoal, olha lá, empresário, artigo 966 do Código Civil. O que são os requisitos do 966? Estou destrinchando ele com vocês, tá? Os requisitos do 966 são quem exerce de forma profissional uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou serviços, ok? Então, olha só, profissionalmente é quem não exerce como hobby, ok? Eu não faço de forma esporádica, eu faço de forma habitual. Esse é o primeiro requisito. Então, eu tenho uma sociedade que ela funciona habitualmente. Ela não funciona de vez em quando, né? Ela não funciona só em temporada. Ela funciona de vez em quando, tá? Então, olha só, primeiro requisito é profissional, ou seja, liguem a palavra habitualidade. Então, se ela funciona de forma habitual, o requisito profissional já está presente. Segundo, atividade econômica. Atividade econômica, pessoal, quer dizer que ela exerce em função do lucro. Não quer dizer, atenção, que ela precisa ter o lucro. Ela não precisa ter lucro, ok? Não precisa. Ela deve buscar o lucro. Óbvio, não tem como você garantir que alguém vai ter lucro, né? O negócio pode dar errado. Então ela tem que buscar o lucro. Ela não pode ter sido criada para fazer filantropia. Se ela foi criada para fazer filantropia, logo ela não vai ter esse requisito da atividade econômica, então ela não vai ser uma atividade empresária, não vai ter a natureza empresária. Então, olha só, todos os requisitos são cumulativos, ok? Tem que ter todos. Tem que ter todos. Então, ele tem que ser exercido de forma profissional, liguem a palavra habitualidade. Tem que exercê-la visando o lucro, buscando o lucro. Por quê? Porque é uma atividade econômica. Ela tem que ser organizada. E o que é organizado? Organizados são aqueles que organizam os fatores de produção. Esses são os fatores de produção. Fator de produção é mão de obra, capital, insumo e tecnologia. Professor, como assim tecnologia? Pessoal, dica, tá? Anotem aí, foco na mão de obra. Quero que vocês foquem na mão de obra. Tá? Foco em mão de obra. Essa é a grande dica. Se explorar a mão de obra, o elemento da organizada vai estar presente, tá? Professor, o que é explorar a mão de obra? Explorar a mão de obra não é você contratar pessoas para exercer a atividade fim da sua sociedade, ok? Então, olha só, eu tenho um médico que tem um consultório e ele contratou uma faxineira, uma secretária e uma administradora para ajudar lá no escritório dele. Ele vai estar organizando a sua atividade? Não. Notem que nenhuma delas exerce a atividade fim do consultório. Agora imagine que esse médico vai lá, esse mesmo médico vai lá e contrata mais 3 médicos para exercer exatamente a mesma atividade. Então a gente vai estar diante da exploração de mão de obra, que tem que ser uma mão de obra fim, e aí o elemento da organizada vai estar presente. E por fim, produção ou circulação de bens ou serviços, que esse é um elemento bem tranquilo da gente entender, né? Ou seja, o bem ou serviço tem que circular. Notem, pessoal, quando eu tenho todos esses requisitos aqui, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tenho todos esses requisitos aqui, ó, quando eu tenho todos eles, eu digo que estou presente de um elemento
de empresa. Tá? Elemento de empresa. Então, olha só, entenda aqui comigo. Se numa questão de vocês, o examinador falar, fulano tem é sócio de uma determinada sociedade empresária, exerce sua atividade de forma não habitual. Notem que ele está indicando a princípio que ela não é habitual, ou seja, ela não exerce de forma profissional. Mas logo depois o examinador fala assim, há, no entanto, o elemento de empresa. Se na própria questão, pessoal, não interessa o que falou antes, se na questão falar assim, há o elemento de empresa, já pode considerar aí que é uma atividade empresária, ok? Nós estamos diante de uma sociedade empresária, ok? Não importa o que foi falado antes, se a questão afirmar que está presente o elemento de empresa, é assim que você vai considerar, ok? Quais são as exceções? A gente já viu, então empresário é quem a sociedade empresária ou o empresário, que é aquele que exerce em nome próprio a atividade empresária, ou seja, uma pessoa física que exerce a atividade, se o fizer dessa forma, estaremos diante de uma atividade empresária. Maravilha, mas há alguém que mesmo exercendo a sua atividade nos termos do 966 não vai ser considerado empresário? Ah, sim, pessoal. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem exceções tanto para um lado quanto para o outro, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente depois, mas olha só, a cooperativa, o tipo societário cooperativa, pessoal, ele sempre vai ter, quero que você coloque um OBS aí, a cooperativa sempre vai ter natureza simples. Mesmo que ela tenha esses requisitos do 966, ela vai ter natureza simples. Por quê? Porque está expresso na lei, artigo 982 do Código Civil, ok? O próprio Código Civil exclui ela, fala, olha, mesmo que esses requisitos do 966 sejam presentes, ela obrigatoriamente vai ter natureza simples, então não importa como ela o faça, como ela exerce a atividade, ela tem natureza simples. Maravilha? A outra exceção, a gente até vai falar mais à frente, mas já vou puxando aqui. A SA, a Sociedade Anônima, pessoal, independente dela ter ou não os requisitos do 966, independente disso, ela vai ter natureza empresária sempre, ok? Então, professor, ele me deu uma questão, ele me falou que é uma sociedade anônima, e na questão ele traz lá falando que eles nem exploram mão de obra. E aí, ela vai ter natureza simples? Não, ela vai ter natureza empresária. Ela continua tendo natureza empresária, porque a lei diz assim. A lei diz que independente do objeto, de como ela o faça, ela tem natureza empresária. Maravilha? Outra exceção, o terceiro OBS para a gente colocar aí, o rural. O rural, pessoal, aquele que exerce atividade rural, mesmo que ele o faça com os requisitos do 966, ele só vai ser considerado empresário se ele efetivar o seu registro na junta. Notem que o rural tem um elemento a mais aí, não adianta só exercer atividade empresária, ele pode ou não registrar a sua atividade na junta comercial. Se ele o fizer, aí ele vai ser tratado como empresário, ok? Então coloque um OBS para essas três questões aí. Vamos passar para frente então. Próximo tópico que a gente vai ver, pessoal, é da Eireli. Olha lá, ó. Olha o que é a Eireli, pessoal. A gente já viu o que é o empresário individual, que é aquele que exerce em nome próprio a atividade de empresa, não é? Ele está colocando em risco o seu patrimônio pessoal. A Eireli, pessoal, foi uma saída que o legislador trouxe lá em 2011 para dizer para esse empresário individual, que a gente chama muitas vezes de MEI, né? O MEI é microempreendedor individual. O EIME, lá do MEI de micro, é só uma classificação tributária. Ela não importa para a gente aqui no direito empresarial. O que a gente se preocupa é com o E e o I, empresário individual, que é aquele que exerce em nome próprio a atividade empresária. Ele não é uma pessoa jurídica em que pese ter CNPJ, ok? Aliás, lembre-se, ter CNPJ por si só não confere àquela pessoa personalidade jurídica própria. Então, o empreendedor individual, ele não é pessoa jurídica. Ele tem CNPJ só para efeitos tributários, para ele ter uma equiparação tributária a quem é uma pessoa jurídica. A gente está falando aqui da Eireli, que foi a possibilidade dada ao empreendedor individual de criar uma pessoa jurídica, um ente personificado, para que o patrimônio dele seja separado e assim ele tenha mais segurança para exercer atividade empresária. Entendido? Antes, o empreendedor individual não tinha opção nenhuma. Ou para ele ter proteção patrimonial da sociedade
separada da dele, ele tinha que chamar um sócio e constituir uma sociedade, não é? É o único jeito. Fora isso, ele não tinha como sair. Se ele exercer a atividade como empreendedor individual, fatalmente, se desse algum problema na sociedade, o patrimônio pessoal dele serviria para pagar as dívidas dela. Né? Se aquela atividade dele causasse um prejuízo a alguém, ele ia usar o patrimônio pessoal para pagar. Agora cria-se a Eireli. A Eireli foi, vou te dar uma pessoa jurídica, um ente personificado. E esse ente personificado é uma exceção no nosso ordenamento, porque é uma pessoa jurídica composta por uma pessoa só. É um ente personificado que só tem uma pessoa que a integra. A gente chama de instituidor. A gente não se chama de sócio, porque sócio é quem pertence a uma sociedade. A gente chama de instituidor. Quem é o instituidor da Eireli? Aquele que a criou. Então a gente vai ver os requisitos, algumas características da Eireli para a sua prova. Vem comigo aqui de novo no quadro. Né? Olha lá, a Eireli está prevista no 980A do Código Civil. É empresa individual, notem que é uma empresa, não se preocupem com a semântica aqui, ela está errada, tá? Mas vamos lá, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa. Vamos lá, primeira confusãozinha aqui, pessoa natural ou pessoa física, ou PJ, a gente vai ver isso, né? Então olha só. Primeiro ponto, pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. A pessoa natural que constituir a empresa de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Vamos trabalhar aqui. Então a gente tem a Eireli, e ela só pode ser constituída por uma pessoa. Professor, para a prova, é pessoa física ou jurídica? Considerem os dois, ok? Tanto uma pessoa física, natural, quanto jurídica pode constituir a Eireli. Tem uma instrução normativa de 2017, tá? Do DREI, que autoriza isso, tá? Então sigam com isso para a prova, esse entendimento para a prova. Tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica pode constituir a Eireli. A atenção é que as duas só podem constituir uma Eireli, não mais de uma. Eu não posso ter uma pessoa jurídica, por exemplo, eu tenho uma PJ, que ela vai criar várias Eirelis. Eireli 1, Eireli 2, Eireli 3. Não, isso não pode, tá? Isso não pode. A própria lei fala, só pode constituir uma Eireli. Atenção, existe um requisito quanto ao capital social, ou melhor, eu não falo nem capital social, social vem de sociedade, mas quanto ao capital, né? Aqui a gente, apesar da lei falar em capital social, é uma tecnia, né? Então eu falo do capital de 100 vezes o salário mínimo e ele tem que ser integralizado no momento da instituição, da Eireli, ok? Então olha só, é a lei exigindo 100 vezes o salário mínimo vigente à época. Tenham atenção nisso. São esses requisitos da Eireli que o examinador adora cobrar de vocês. Então ela é uma pessoa, ela tem personalidade jurídica constituída por uma pessoa só, seja física ou pessoa jurídica. O seu capital tem que ser integralizado, ou seja, o montante inteiro tem que ser apresentado no momento da Constituição, ok? E ele leva em consideração o salário mínimo vigente no país à época. Eu até marquei aqui, considera-se o período da Constituição. Ok? Então vamos ter atenção a esse ponto aí da Eireli. É isso que eu quero que vocês façam. Atenção, leiam o 980A, tá? As disposições relativas à Eireli. Volto a frisar aqui, direito empresarial é lei seca na veia, ok? Por isso que a matéria facilita muito. Próximo, pessoal, a gente já viu agora, então, rapidinho, conceito de empresário e vimos a Eireli. Vamos ver lá, capacidade para ser titular. Afinal de contas, quem pode ser titular de uma sociedade empresária ou até de uma Eireli? Quem pode participar? Como é que funciona isso? O examinador adora também. E junto a isso a gente pega lá a leitura do artigo 3º e 4º do Código Civil, que traz a teoria das incapacidades, ok? Foi até objeto de alteração em 2015 pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Maravilha? Vamos lá para o quadro de novo? Olha aqui, pessoal. Capacidade para ser titular. A capacidade para ser titular da Eireli pode ser, pode ser titular da Eireli desde que não haja impedimento legal. Quero muita atenção aqui, tá? Porque o examinador adora isso. Claro que a gente está falando aqui da pessoa física, né?
Olha aqui, ó. Maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro que estiver em pleno gozo da capacidade civil. Capacidade civil, vocês vão ler lá no artigo 3º e 4º, ok? Do Código Civil, que vai trazer os relativamente e os absolutamente incapazes, ok? Artigo 3º e 4º do Código Civil. O menor emancipado, atenção no menor emancipado, ele pode sim instituir uma EIRELI e pessoa jurídica natural ou estrangeira. Atenção com o estrangeiro, o examinador pode explorar isso aí no sentido de que a EIRELI não pode ser instituída por pessoa estrangeira. Vamos para o resumão da EIRELI então? Olha lá o que eu fiz para vocês. Resumo das características principais da EIRELI, né? Olha só, constituída por pessoa natural ou jurídica, capital 100% integralizado em bens ou dinheiro, bens que sejam suscetíveis de avaliação, né? Apenas uma EIRELI por pessoa física ou jurídica, a gente já explicou, e ela vai ter patrimônio próprio. Ou seja, é o que eu já falei com vocês. A EIRELI foi uma oportunidade que o legislador deu, em regra, para aquele que era empreendedor individual. E sempre que ele empreendia, que ele exercia a sua atividade, ele estava colocando em risco o seu patrimônio pessoal, o patrimônio mesmo dele, pessoa física. Por quê? Não existe separação daquele patrimônio utilizado na atividade empresária daquele patrimônio pessoal da pessoa. Ainda que exista uma separação de fato, juridicamente é tudo um só. Vem o legislador e traz essa hipótese para ele. Muito se contestou se o examinador estaria limitando muito o acesso à instituição de uma EIRELI por causa da exigência do capital social mínimo, que muitos empreendedores individuais não têm esse capital mínimo, mas é isso que ainda se vigora na lei, essa exigência ainda permanece, ok? E assim tem que ser feito, é isso que eu quero a atenção dos senhores. Próximo a gente começa a falar da sociedade limitada, que despenca no exame da ordem também, ok? Vamos ver um pouquinho de limitado, olha só. Conceito e legislação aplicável. Pessoal, sociedade limitada é aquela em que a responsabilidade do sócio é limitada à sua participação no capital social e a sua participação é dividida em cotas, ok? Sua participação é dividida em cotas. Ela pode ter natureza simples ou limitada, lembram disso? Ela vai ter natureza simples se ela não tiver os requisitos do 966 do Código Civil. Mas se ela tiver os requisitos do 966 do Código Civil, ela passa a ter natureza empresária. Então, a limitada ela pode ter natureza simples ou natureza empresária. A SA, a Sociedade Anônima, a gente vai ver, ela sempre vai ter natureza empresária, porque a lei diz assim, ok? A limitada não, pode ser um ou outro, dependendo de como você vai fazer. Se você vai exercer uma limitada, pessoal, na prática, só para vocês entenderem, quando você vai fazer o registro da limitada, seja na junta ou no RCPJ, na junta se tiver natureza empresária, no RCPJ se tiver natureza simples, eles não vão ficar pesquisando como que você exerce a atividade não, tá? A responsabilidade é sua, pela escolha do órgão competente. A atenção é, se você escolheu errado, isso gera desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, não só a desconsideração, como é como se você fosse uma sociedade em comum. E aí você perde aquela proteção patrimonial. Então notem que isso tem implicações reais importantíssimas para o ordenamento e para a proteção do patrimônio dos sócios, ok? Então vamos lá, primeira coisa, sociedade limitada. Vem comigo aqui, ó. Conceito de legislação é aquela cujo capital se divide em cotas, eu já falei, sendo a responsabilidade dos sócios limitada ao montante do capital social. Ó, aplica-se via de regra, havendo omissão, conforme 1053, as regras da sociedade simples. Ok? Então, olha só, não falou nada, aplica as regras da sociedade simples. Mas pode o contrato social, aqui ficou faltando, tá? É contrato social, prever a aplicação, em caso de omissão, das regras da sociedade anônima. Isso aqui eu quero atenção, tá? Por quê? A regra é pela sociedade simples. Professor, como assim sociedade simples? Você não falou que ela pode ter natureza simples ou empresária? Vamos lá, pessoal. Só matar essa aqui. Olha só. Se não falar nada, se for omisso o contrato social, se aplica de forma subsidiária a simples. Porém, se você quiser prever a aplicação da SA,
Mas a regra é a simples. Por que simples? Pessoal, quando a gente vê lá o tipo societário, os tipos societários, a gente identifica limitada, SA, cooperativa, comandita por ações, comandita simples e simples. Tem o simples, que a gente chama de simples pura, ok? A simples pura, ela tem natureza simples e está no rol, lá na lista de simples. Então, olha só, eu tenho duas divisões. De um lado, natureza empresária, de outro, natureza simples. De natureza empresária, exclusivamente empresária, eu tenho sociedade anônima e comandita por ações. Aquelas que podem ser um ou outro, o resto, com exceção da cooperativa que só vai ser simples, não é? Então, olha só, o que aqui ele está falando? Ó, se você não falar nada, eu aplico as regras da sociedade simples, que é a simples pura, que aquela lá, ela é simples e ela tem natureza simples, ok? Ou então, se você quiser colocar, eu inserir no seu contrato social, pode ser que você queira, por exemplo, em caso de omissão, aplicar as regras da sociedade anônima, também pode. O que o examinador faz com vocês? Ele inverte isso, ele coloca que em caso de omissão, vai ser a SA, e que se você quiser, a simples. Não se esqueçam, sociedade limitada, a regra, em caso de omissão, pensem nisso, omissão é simples, não é limitada. Pode ser limitada se vocês quiserem, ok? Vamos continuar. Nome empresarial, conceito. Vamos lá, é a expressão pela qual o empresário ou a sociedade empresária se identifica no mercado a fim de contrair a obrigação e exercer direitos. Como assim, professor? Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. O nome empresarial, pessoal, é aquele que consta na sua identidade. Vamos lembrar aqui, nome empresarial que está na sua identidade, aquele seu nome lá, ok? O nome fantasia, que a gente chama muito de nome fantasia, ele é o apelido. É aquilo como você quer ser chamado na sociedade, ok? Não é aquilo que está escrito no seu documento. O que a gente está trabalhando aqui agora é aquele nome que vem escrito no seu documento. Faça essa comparação metafórica com a sociedade, que lança lá no contrato social, que é o documento de identificação dela. O contrato social dela vai estar o nome empresarial. O nome empresarial é o nome do documento dela. Quando ela nasce para o mundo, ela ganha esse nome. É o nome que consta na sua identidade. Quando a gente fala em nome fantasia, é o apelido. Você pode até colocar no contrato social, junto ao nome empresarial, você pode ter a opção de lançar lá, já indicar qual que é o seu nome fantasia, ok? Mas a gente está falando aqui daquele que compara-se ao seu nome na identidade, não ao seu apelido. Maravilha? Vamos entender aqui então como é que funcionam as regras da limitada. Olha só, o nome empresarial se divide em firma, em denominação. Quando eu falo em firma, eu tenho umas regras. Quando eu falo em denominação, eu tenho outras regras. Notem que se é uma sociedade de natureza limitada, não importa se ela tem natureza, se ela é simples ou empresária, ok? Lembra-se que ela pode ter as duas? Se ela tiver for de natureza empresária, é porque ela tem os requisitos 966. Se ela não tiver, ela é simples, tá? Independente disso, voltando aqui. Independente disso, ela pode escolher, quando ela vai ser constituída, utilizar o nome empresarial no formato de firma ou denominação. Se ela usar firma, olha as regrinhas aqui para vocês, ó. Nome de um ou mais sócios, podendo ser abreviado, mais objeto social, que é facultativo. Olha, quando eu estou usando firma, o objeto social, ou seja, a atividade que ela exerce, é facultativa. Objeto social é atividade, né? Então, por exemplo, se eu vou montar um curso, o objeto social poderia ser cursos jurídicos, né? E ao fim, um indicativo do tipo societário. Se é uma limitada, eu tenho que indicar lá, limitada, de forma abreviada ou por extenso. Eu escrever limitada. Ok? Então, olha só, eu poderia colocar aqui, só a título de exemplo, nome de um ou mais sócios. Sou eu e o professor Eupídio, né? Então eu colocaria lá, ó, Dutra e Eupídio. Eupídio não, né? Vamos pôr o Donizete. Dutra e Donizete. Eu coloco o objeto social, posso ou não, cursos jurídicos, limitada, ok? Agora notem que é o nome de um ou mais. Eu posso colocar só Donizete, cursos
jurídicos limitada. Maravilha? Notem aqui que o objeto social, quando você usa firma, ele é facultativo. Vou apagar tudo aqui. Vamos lá. Agora, denominação. Denominação um pouquinho diferente. Denominação, pessoal, eu escolho uma expressão fantasia, um nome qualquer. O objeto social é obrigatório e também é obrigatório a indicação do tipo societário, que no caso é limitada. Atenção, se você não indica o tipo societário, na prática eles não vão deixar você fazer sem indicação não, tá? Mas se você não indica o tipo societário, você perde a proteção patrimonial. Ou seja, não se cria aquele patrimônio próprio da sociedade. Então, olha só, o que é a expressão fantasia? O nome que eu quiser. No mesmo curso que eu havia montado como firma, eu e o professor Eupídio, eu posso montar aqui, ó, top mais cursos, perdão pela letra, cursos jurídicos. Por que cursos jurídicos? Indiquei o objeto. Indiquei o objeto, olha só, a expressão fantasia é top mais. Mas de onde você tirou top mais? De onde eu quis. Acabei de inventar. Top mais, cursos jurídicos e no final a expressão, ó, indicativa do tipo societário, limitada. Notem que a sociedade limitada pode escolher um ou outro. Tanto um ou outro. Maravilha? Então, só para a gente finalizar com vocês, ó, sociedade anônima. Esses são os temas importantes que mais caem em sociedade anônima. Foquem neles. A gente vai ver aqui rapidinho. Olha só, dica rapidinho. Sociedade anônima, órgãos da SA. Lembre-se sempre, para quem gosta de rock, AC/DC, a banda, né? Ou então, antes de Cristo e depois de Cristo. O que cai disso? Importância da Assembleia Geral. Você tem dois tipos de Assembleia Geral, ordinária e extraordinária. Pessoal, leitura do 132 para vocês, tá? Que é a atribuição da Assembleia Ordinária. Ela só faz o que está no 132. O resto é extraordinária. Maravilha? A extraordinária não pode fazer o que está descrito no 132. Isso é só a ordinária. Conselho de administração. Olha onde ele é obrigatório. É isso que cai na sua prova. O conselho de administração, em regra, ele não é obrigatório na sociedade anônima. Mas ele vai ser, se ela for uma sociedade anônima de capital aberto, se for a hipótese de capital autorizado ou sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras, CEMIG em Minas Gerais, né? Diretoria, leitura do 143, por quê? Foco no número de pessoas que integram a diretoria e com a sua atribuição, que é executar. Diretoria é sempre executar. Pessoal, conselho fiscal é a última dica para matar. Olha só, conselho fiscal da companhia, ele não tem o funcionamento dele, funcionamento, ele não é permanente, ok? O conselho fiscal não tem o funcionamento permanente, ok? Os sócios escolhem, isso que está no 166. O que o examinador adora fazer? Falar que o conselho fiscal tem um funcionamento permanente. Não tem, ok? O conselho fiscal, ele existe sempre, mas o funcionamento pode ou não acontecer. Isso fica a cargo da diretoria ou dos acionistas que o convocarem. Então, ok? Então, ficamos por aqui. Essas são as dicas rápidas e eu quero que vocês leiam os artigos, tá? Lei seca na veia no direito empresarial para você gabaritar a prova. Maravilha? Até a próxima. Um grande abraço e boa sorte na prova. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente no Instagram que eu tenho prazer de respondê-los. Um grande abraço.